Acho que o Thiago tentou entrar e caiu. Espero que hoje dê certo, né, gente? Como a gente começou ontem a live, eu e o Thiago, a gente começou a falar um pouquinho sobre como vocês podem usar a arquitetura para modificar a questão da pousada de vocês, terem uma pousada que tenha conceito, que tenha uma história para contar, que possa ser pode ser alguma coisa muito boa para vocês. Então, tô vendo aqui, o Thiago acabou de entrar aqui e então vamos para esse bate-papo, que se no final der tempo a gente responde mais dúvidas. Então, vamos lá? E se tiverem dúvidas, galera, vão escrevendo aqui, tá? Acho que até no final a gente tem um tempinho aí para conversar. Oi, Thiago, tudo Oi, bem? oi. E aí, pessoal, tudo bom? Deixa eu abaixar aqui. Oh. Ai, Thiago, acho que hoje vai, né? Eu tô aqui, Parece. tava A aqui internet tá testando a 100%. internet. Aqui para mim parece estar 100%. Na verdade, eu acho que eu descobri qual foi o problema ontem. Hum, Eu acho que o problema foi aqui na minha internet, porque, não sei se você sabe, mas aqui agora no Marrocos é um país islâmico, né? E eles estão em hum. época de Ramadã. E na época do Ramadã, eles só comem, né? Só se alimentam no período da noite. E então, como eles só comem à noite, eles geralmente passam o dia inteiro dormindo e à noite eles Ah, estão tem um pico de na acesso. ativa. E É. também é um momento muito de família, então provavelmente devia ter muita gente conversando com a família, fazendo videoligação e tudo mais. Então eu acredito que foi isso que atrapalhou a gente Não, ontem. mas eu até tô Mas vendo, tem muita gente, muita live que tá às 18 horas e tá travando. Então eu imagino que é o próprio Instagram. pode Aí o ser, pessoal falando que a minha massa. internet tá um pouco travando. Então, Mas, mas você tá travando e a gente tá conversando aqui, é porque é na sua então internet, tá, é na Bela internet da Jureia? pessoa. Ah, Isso, tá o ok. problema é quando, se eu tô aqui falando com vocês, sua imagem trava ou começa a travar tudo, aí realmente o problema é na minha internet. Ou se eu tô te Aí é vendo rever, né, depois, travado, né? isso. Mas agora, olha lá, eu acho que pela Jureia, eu acho que é a sua internet, tá? Porque eu e o Thiago estamos aqui, ó, tá perfeito hoje, tá sem atraso na ligação, tá tudo ok, tá? Que Então, ótimo. e se não estiver dando para alguém assistir agora, eu vou tentar deixar disponível no final, tá bom? Pronto, pronto. Bom, Thiago, e aí? O que você acha da gente começar de novo? Vamos sim. A gente vai, vamos fazer uns highlights aí do que a gente falou e a gente vai Boa abordando ideia. até dúvidas. Algumas pessoas também perguntaram lá no meu Instagram. Imagino que tem Ah, gente que perguntando legal. coisa para você. Então a gente vai Uhum, batendo papo, né? E falando o que as pessoas querem ouvir mesmo, o que as pessoas querem saber. A gente ótimo. aqui, como eu falei ontem, somos um escritório, né, de arquitetura aqui no sul da Bahia. A gente atua muito na região ali de Porto Seguro, de Teixeira e aqui em Itabuna, né? Claro, Itabuna e Ilhéus, é onde a gente tem tanto da arquitetura comercial como da arquitetura residencial. E aí foi o que eu falei. A arquitetura hoteleira nada mais é do que um misto, né? Assim, uma junção bacana de residencial com comercial. Se você vai muito para o comercial, aí a gente faz aquela brincadeira das camas de plástico, né? E aquela coisa só focada em ganhar Aham. dinheiro. E se a gente vai muito para o residencial, parece que é uma coisa meio né, amadora, talvez assim. Então, a gente, quando junta as duas coisas e consegue privilegiar o comercial e o residencial, aí a gente tem a junção perfeita. Show, Thiago, é isso mesmo. A gente comentou disso ontem também, que a pousada é uma coisa diferenciada, né, gente? Não adianta você querer ter uma pousada que é um prédio, que é uma coisa sem charme, que é uma coisa que não tem um conceito pensado por trás. Então você tem que ter a ajuda de um arquiteto nesse momento, te ajuda a também você captar um pouco da história do lugar onde você está inserido e também um pouco da sua história ali dentro da arquitetura, que é isso que eu acho que deixa um projeto interessante, não vários projetos iguais. Que eu acho que isso acontece em muitos destinos também, sabe? Eu acho que no final o pessoal acaba ficando um pouco, acaba vendo os modelos do que é legal, do que deu certo para um e para outro e acaba copiando muito também. E isso não é legal para o estilo, para a própria identidade da sua pousada. Você ser mais uma, você tem que ter o seu diferencial e com certeza o arquiteto te ajuda muito nisso, né, Tiago? Exatamente. A gente vai até do início, da ideia, do que a pessoa quer servir na pousada, do que ela quer fazer, e aí bate muito nessa tecla do conceito, né? Na arquitetura, desde a faculdade, a gente tem muita aula de definição de partido. Na arquitetura, a gente chama isso de partido. É o partido arquitetônico. Então, assim, a gente vai fazer um estudo do que é a marca da pessoa, e aí você vê, por exemplo, muitas obras aí do Niemeyer, que tem o formato de um Brasília, tem o formato de um avião. Então, isso é o partido.
é o conceito de onde ele tirou para poder seguir naquela linha arquitetônica. E a pousada, né, vamos dizer assim, a pousada, o hotel, o projeto, ele tem que ter um norte, ele tem que sair de um lugar. Ah, você quer o quê? Você quer uma pousada rústica, eu quero uma pousada fazenda, eu quero um foco em gastronomia. Então a gente, desde esse despertar inicial aí do coração da pessoa, a gente vai pegar e vai falar, bom, é um foco em gastronomia, então a pousada vai ter que ter talvez uma cozinha industrial, vai ter que ter um espaço ali, um hall central para poder colocar muitas mesas. São pequenos detalhes que se você pensa, e você tem que pensar desde o começo, claro, você como dono. O arquiteto, o nosso trabalho é interpretar o que o dono quer para poder traduzir aquilo numa arquitetura bacana, né? Então, assim, esse conceito vem do cliente. Muitas vezes vem pronto e muitas vezes vem como uma pedra para a gente lapidar. Olha, eu queria isso, eu queria aquilo, eu quero... Aqui no escritório mesmo, a gente pergunta até, quando a gente fala de arquitetura comercial, qual é a faixa financeira mesmo do seu cliente. Você quer atender o público A, B, C, ou uma transição entre eles, uma A, entendeu? Não tem como a gente fazer algo que atenda a todos os públicos da mesma maneira, porque a gente sabe que, com estudos mesmo de arquitetura comercial, a gente tem dados que a gente entende que o cliente, às vezes, C, ele se sente intimidado. Isso é incrível, isso é muito louco. O cliente C, ele às vezes se sente intimidado com aquela coisa que é muito vistosa, vamos dizer assim. Então, assim, se você quer atender um público C, você tem que fazer... Você não pode também querer fazer nada muito, né? Mas mesmo o público C, ele procura qualidade. Ninguém... Hoje em dia, cada vez mais o público está exigente. Ele quer algo, ele quer uma coisa bonita, ele quer qualidade, ele quer um conceito. É como você mesmo falou. Ninguém quer um lugar só para dormir, né? Ele quer todo o serviço que engloba tudo isso. E a arquitetura está aí, está somando nisso tudo. Exatamente. Outra coisa que eu acho que é bom a gente colocar aqui, deixar bem claro, é que qualidade, gente, não é diferencial. Qualidade, independente do público que você está atendendo, ela é um item obrigatório no seu serviço. Então, se você se comprometeu a atender um público classe A, bem mais caro, você vai ter que realmente oferecer um serviço classe A, num lugar classe A, com qualidade. Agora, se você também resolveu atender o pessoal com menor renda, com uma diária mais barata, isso não quer dizer que a pessoa vai se hospedar num lugar feio, sujo, mal cuidado, onde o serviço não funciona. Qualidade é essencial para você conseguir conquistar o seu hóspede-alvo. Que tem até um pessoal comentando, o pessoal quer tudo ótimo, mas não quer pagar o preço. Pois é, isso a gente acaba entrando bem naquela questão da definição do seu hóspede-alvo, que tem muita gente que peca nisso também, né, Tiago? Que você pode ajudar, a arquitetura pode te ajudar logo no começo com a questão da construção, já focada, pensando em quem vai ser seu hóspede-alvo, nos serviços que ele vai querer, nas comodidades que ele vai querer, e assim você consegue se aproximar mais desse hóspede-alvo, que é aquele hóspede que vai pagar o seu preço, independentemente do quanto você está cobrando. E assim, um erro muito, até engatando sobre isso, um erro muito comum, é um erro muito comum das pessoas acharem que a pessoa, por exemplo, classe A, eu quero atender classe A, então eu vou ter que fazer uma pousada toda no mármore Carrara, no estilo lá de Dubai, assim, sabe? E às vezes não, a gente pega muitos exemplos locais onde a gente usa arquitetura sustentável, a gente usa material local, a gente usa madeira, palhinha, e atende o público da mesma forma, às vezes com muito mais um toque pessoal, vamos dizer assim, justamente porque tem que seguir esse conceito. E a qualidade, ela independe do estilo, ela independe do design, ela tem que estar no negócio, né? Como você falou. Exatamente, até aqui eu já vi que veio algum comentário do tipo, que o pessoal do público A, o público B, não é que eles querem um certo tipo de material padrão. Essas pessoas, você vai encontrar o seu hóspede-alvo em diferentes classes sociais, tá, gente? Sim. Muitas vezes o seu hóspede-alvo, ele pode estar em classes sociais diferentes. Isso não significa que ele vai precisar de uma banheira de hidromassagem no quarto. Tem muito cliente que é classe A, que paga um lugar mais caro, mas paga para ficar mais caro num lugar sustentável, por exemplo, em comparação a ficar num lugar que vai ter banheira de hidromassagem, tudo feito de mármore, uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o local. Então, se atente bem no quem é o seu hóspede. No conceito.
né? Exatamente. Aliás, é um ótimo conceito, né? Para você abordar hoje em dia, se você quer ter uma pousada. Aqui em Itacaré tem uma rede de resorts, não sei se vocês conhecem, que é o Chai. E assim, é uma Sim, rede conheço. enorme, internacional, assim, lindo, perfeito lá dentro. Totalmente com essa pegada sustentável. E é exatamente assim, entendeu? A gente entrou lá, fizemos algumas coisinhas e você vê, eles seguem uma linha de padrão muito assim, ó, tudo tem que ser com material local, tudo tem que estar alinhado ao conceito do espaço. Não adianta, você não pode também propor nada que fuja do conceito. E eu acho que um erro, não erro, mas talvez a falta do pensamento de quem está começando é esse. Me perguntaram, até uma das perguntas que veio para mim no meu inbox foi como começar? Eu diria, comece pensando o que você quer para a sua pousada, né? Quem você quer atingir e o que você quer fazer. Aí você vai entender o conceito e por aí vai, né? Tudo isso. Exatamente. E também é muito importante a questão da pesquisa, né, Thiago? Que muitas vezes isso acontece, que eu acho que é um erro muito comum de muitos pousadeiros, eles fazem uma pousada pensando neles somente e esquecem de levar em conta as características do público que vai conhecer a pousada. Eu vou trazer um exemplo aqui no caso do Terra Patris. A nossa ideia era ter uma pegada bem mais ecológica, não ter ar-condicionado nos quartos, ter uma pegada bem assim mesmo. Até a gente fez o projeto com as janelas todas com veneziana, as portas também, para estimular. Mas o que acontece? O público lá local do Piauí é acostumado a usar ar-condicionado. Então eles têm ar-condicionado, às vezes até no banheiro da casa, porque realmente é muito quente. Então, para mim, aquilo não fazia sentido, mas aquilo para o público era essencial. Então, um tempo a gente ficou sem ar e não deu certo. Não estava dando certo. Então, a gente teve que adaptar à necessidade do público também. Então, para você ver como a gente tem a gente tem que pensar no que a gente quer oferecer, claro, mas a gente sempre tem que analisar o que é aquela pessoa que vai frequentar a pousada que também quer. Até porque, comentaram aqui, sustentabilidade dentro dos quartos fica por conta do processo. É e não é, porque a gente pode pensar isso desde o começo, e a arquitetura está aí para poder provar. Você pode ter um ar-condicionado e pode utilizar a captação de água para regar o jardim, você pode utilizar aquela captação de água para fornecimento do hidrossanitário, entendeu? A sustentabilidade ela não é o impedimento do conforto, ela é muito pelo contrário, manter o conforto sem agredir a natureza, né? Nesse caso, a gente tentando minimizar o impacto sobre a natureza. Mas, assim, sustentabilidade nem é o foco assim, da live. É o conceito. E eu acho que sustentabilidade é uma regra, é uma obrigação também. Claro que todo mundo tem um viés principal, né? Aí a gente vai para a questão de estilo também. Tem um pousada com estilo rústico. Aqui na região que a gente mora, que a gente trabalha, tem Ilhéus, tem Itacaré, que são regiões praeiras, Porto Seguro. Eu sei que existe, mas eu não acho que combina. Agora eu falo como cliente, não como arquiteto. Não acho que combina você ir para uma praia e num lugar totalmente moderno, assim, sabe? Eu acho que choca um pouco. Esse estilo ele tem que estar casado também com o ambiente ao redor. E, claro, com a forma que você fornece o serviço, né? Aquilo que a gente falou ontem. Numa pousada que é toda de telinha, toda de palhazinha de dendê, você não vai colocar um totem, um LED, assim, uma coisa muito chocante, muito moderna, porque vai brigar. Não é que é impossível, não é que não dá para ser tecnológico, Thiago, não tem nada a ver. Mas não dá para você fazer uma coisa que choque tanto, porque foge a esse conceito, né? Uma pousada mais fazendinha, uma pousada mais gastronômica, cada conceito desse você vai interpretar e vai tentar fazer com que a arquitetura se alinhe, depois com o design de interiores. O design de interiores, ele, inclusive, vem para poder mostrar isso de uma forma muito maior do que a arquitetura. A arquitetura, a gente vai montar o conceito. O design de interiores, ele vem para poder mostrar para todo mundo. E, por último, e mais importante, diria eu, mais importante mesmo, é o serviço, a qualidade e por aí vai. Exatamente, porque não adianta nada você gastar um tantão no seu projeto, pensar na questão do conceito, fazer os quartos daquele jeito que você queria decorar e na hora do serviço, o serviço não está à altura e também não conversar com aquilo que você está oferecendo. Né? Você concorda? Mesmo, já vi alguns exemplos, tem um monte de pousada que fala, porque eu sou sustentável, eu fiz desse jeito, tal, mas aí na hora de oferecer, por exemplo, uma bebida, trabalha com descartáveis,
ou, entendeu? Trabalha com outro conceito que não tem nada a ver com aquele conceito que ele estava querendo iniciar também. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Quando você opta por um conceito, o cliente percebe. Se você não é fiel a esse conceito, o cliente percebe, e isso é muito ruim para a sua imagem como pousada. E então tente sempre definir um conceito e tentar ser o mais fiel a esse conceito possível. É isso que vai fazer você ser diferente das demais pousadas. Porque, por exemplo, sustentabilidade, hoje em dia todo mundo fala, é porque aqui é sustentável. E no final, não são todos que são tão sustentáveis assim, né? Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Acho que isso é o essencial. Com certeza. Né, Thiago? A sustentabilidade, ela passa a ser uma obrigação, né, da gente como arquiteto e de todo mundo como prestador de serviço, como, né, participantes do planeta Terra, vamos dizer assim. Mas vamos falar, então, dessa importância do projeto, né, a importância e o porquê do projeto. A gente bateu um papo ontem, mas com o travamento a gente não conseguiu concluir. Eu vou só focar aqui em 3 pontos, né, em alguns pontinhos, que é o CAL, o Conselho de Arquitetura. A gente bateu um papo ontem, a Natália, e ela teve uma péssima experiência, ela vai falar daqui a pouquinho, só para contextualizar. O Conselho de Arquitetura, ele define que você contratando um arquiteto, você consegue em torno de 30% de economia numa construção. 30% é muito. Quando a gente fala de uma obra, é um valor absurdo. A gente pensa em construir uma pousada do zero, e aí perguntaram para mim, Thiago, quanto custa para montar uma pousada? É uma pergunta assim, gente, é uma pergunta muito aberta. Essa pergunta sempre chega para mim também. Dentro do terreno você consegue várias diretrizes. Depois você vai escolher o tipo de construção, vai com conceito, vai com partido, e aí você vai definir os materiais. Só até aí já existe, sei lá, 1 milhão de variáveis. Então, assim, vamos botar um valor que seja razoável dentro de um padrão bom, que seria assim, o que a gente já estima que seja em torno de uns 500 mil, para você ter aí uns 15 quartos, um hall e tal. Um negócio legal, entendeu? Claro que tem como fazer com menos, tem como fazer com mais. Tem como fazer com muito mais, inclusive. Mas, com certeza. Com certeza. Mas assim, 30% de 500 mil é 150 mil. 150 mil de economia é muito dinheiro, gente. Quando você aumenta o valor, com certeza aumenta a economia. E uma coisa que eu não pontuei com detalhes ontem é o porquê. Porque as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, entendem o arquiteto como um custo. É um custo inicial, mas é um custo que, se você optar por não, você vai tomar um prejuízo. E, assim, esses 30% eu acho pouco comparado à perda da qualidade que você pode ter numa obra planejada, né? Não é um projeto arquitetônico, é o planejamento de uma obra, é o planejamento de um sonho, muitas vezes, é o planejamento de uma vida futura. Você não vai ao médico, você não fica... Tem gente que até tem essa mania de ficar se examinando, mas quando a pessoa tem um problema, ela vai no médico, entendeu? Quando ele está com uma patologia aqui estrutural, uma rachadura na parede, sai de casa e depois chama um engenheiro. Não tem outra conversa. Não é assim, a gente precisa entender que os profissionais, né, N profissionais, a gente está com algum problema, a gente vai no psicólogo. O profissional ele estuda 5 anos, 10 anos, 15 anos, e a vida toda, inclusive depois disso, para poder entender aquilo. Então, assim, muita gente tem, e eu super recomendo, faça um rascunho, salve ideia no Pinterest, é super válido. Você tem uma pasta cheia de foto, até porque eu, como arquiteto, adoro, eu já pego já as referências do cliente e tudo, eu vou estudar aquilo ali, mas projeto é uma coisa séria, não é desenho, não. A gente tem que entender que o que a gente faz é um planejamento, é profissional, tem medida, tem cota, tem responsabilidade técnica assinada na prefeitura. Então, assim, é muito sério e é muito importante. Essa economia, aí o que eu falei ontem, só porque eu falo sem parar, assim, desculpa. A principal economia que eu acho quando a gente fala de projeto é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui em casa, em um projeto bobo do escritório. MDF. Quando eu faço aqui um móvelzinho de MDF, um closet, uma bancada, eu pego esse projeto, medidas, e eu vou e mando para 10 marceneiros. Eu já consegui diferença de preço para conseguir a mesma coisa, de 3 mil a 10 mil. Então, assim, é absurdo, porque cada profissional cobra um preço, isso é super aceitável. E se você quer o melhor, você chega ainda com o orçamento do pior e fala assim, olha quanto eu consegui. Você consegue abaixar esse preço? Claro que, no geral, o cara não vai abaixar o de 10 mil, não vai abaixar para 3 mil.
mas ele consegue diminuir, ele vai conseguir pelo menos ter uma margem, ou pelo menos explicar o porquê, ó, eu uso esse material, eu faço dessa forma, isso aqui, o meu tem essa qualidade, e pronto, você vai entender. Quando você tem um projeto, você consegue isso aí a nível de construtora. Você chega numa construtora com um orçamento ali de 500 mil, e chega na outra, ela não vai dar um desconto de R$1.000. Ela vai dar um desconto aí de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, que seja 50. Mas falando de um valor tão alto, os descontos são proporcionais. Então, o que você gastou com o projeto arquitetônico, nessa primeira negociação, você já recupera, de cara, entendeu? Eu acho que é um ótimo comparativo, viu, Thiago? Porque é o seguinte, né, gente? O pessoal pergunta muito do custo, quanto que custa para fazer uma pousada. E no final, o custo não é só a construção, não é só fazer fazer a obra, não é só colocar os móveis nos quartos. O custo vai além de muitas outras coisas. Você tem que encarar o projeto de uma pousada como um projeto muito maior do que simplesmente um projeto de uma casa, por exemplo. Então tem vários fatores que têm que ser considerados. E eu pego muito no pé da galera, principalmente dos novos pousadeiros. Tem muita gente que, eu já tenho um terreno, faz tempo que está parado. Então eu vou começar aqui um pouquinho, vou fazer... E não pensa naquele conceito como um todo. E também já não pensa numa possível expansão. Porque o que acontece muito com o pessoal é, tá bom, eu vou começar aqui, eu vou construir só um pedaço, né? Então eu vou construir num canto aqui e depois eu vejo o que eu faço. Não, é muito melhor você já ter uma ideia mais ou menos do que você quer fazer no terreno, até para fazer a construção, já pegar a aprovação de projeto, tudo isso de uma vez na prefeitura, para não ter que ficar pensando nisso toda vez que for, né? E aí você já tem aquele projeto todo e você consegue estruturar ele ao longo do tempo com muito mais facilidade. Então, o arquiteto te ajuda não só na questão do projeto em si, mas nisso mesmo, no plano de construção, quando que você vai fazer, o que você pode fazer primeiro. Você pode construir em módulos, vamos supor. Então, numa primeira fase, você constrói isso, aí você já abre, já começa a faturar, para depois pegar e construir uma outra parte. Entender quantitativo e organograma, né? Você só vai conseguir depois do teu projeto. O resto é achismo. Exatamente. Você não tem como entender quanto você vai gastar na obra antes de ter o projeto pronto. E muito disso acontece. Eu conheço muitas pessoas que começam o projeto, acham que vão ganhar, porque aqui falaram para mim que a média da construção dá R$1.200 por metro quadrado. Aí tem aquela grana exata, e aí dá todos aqueles problemas na obra que a gente já sabe que acontecem, né, Thiago? E aí quando chega, de repente o dinheiro acabou e você não consegue terminar a obra. E aí você não consegue abrir e aquilo te traz um prejuízo ainda maior. Então, gente, não deixem de contratar um arquiteto. E uma coisa importante, que eu acho que vai até pegar um gancho aqui para o próximo assunto, que é a parte da reforma da casa, né, Thiago? É a questão de que quando a gente faz uma coisa certa do começo, é muito mais fácil do que fazer uma reforma depois para ajeitar. E às vezes, muitas vezes, se você está sozinho pensando, projetando, você não tem uma visão de alguém de fora que vai te falar, olha, por que você já não pensa nisso? A questão de, por exemplo, reaproveitar a água para molhar jardim, esse tipo de coisa. Se você não pensa antes da construção, depois é uma dor de cabeça e você nunca mais coloca aquilo em prática, né? Depois fica... Tem muita coisa, muita solução que é muito fácil no começo e que depois fica inviável, entendeu? Uma solução que muita gente, por exemplo, placa fotovoltaica, né? É uma moda, é super válido, é super legal, mas depois que você já está com a construção toda edificada, se você não pensou naquelas angulações onde vai bater o sol e tudo mais, tem hora que não dá. O próprio pessoal que for instalar, ele vai falar, vixe, a gente vai ter que fazer uma estrutura no fundo, se você tiver espaço ou não, entendeu? Então, isso é um detalhe. Isso aí é até mais raro, mas existem possibilidades mesmo que são tão bobas, tipo essa captação de água da chuva para você colocar nos sanitários. Uma economia de água gigante que você pode fazer no começo muito fácil. Capta da calha, né? Cria um outro tanque, enfim. Super fácil, super barato, mas que fazer depois nem sempre é possível, entendeu? Por questão de inclinação, por questão de telhado, questão até da hidráulica mesmo, que você não vai poder mexer, sair quebrando todas as paredes para poder mexer na hidráulica, e não é viável nem sempre, né? Pois até vou contar uma história aqui da minha pousada que foi engraçado, que quando a gente fez o projeto, a gente não pensou em TV nos quartos. Para mim era um negócio totalmente dispensável também, porque eu achava que para o meu hóspede-alvo não ia fazer diferença. E no final fazia diferença, sim. Então, a gente teve que colocar a TV
E aí, na hora de passar o fio da Sky, para entrar o fio da Sky dentro do quarto. Mas foi uma dor Simples, de é um cabeça. negócio simples. Pois é, ficou, te juro, ficou na gambiarra, tá? De um jeito bem gambiarra que a gente fez, tentando esconder o fio ali, entrando pelo canto da janela, uma coisa gambiarra. Ficou pelo menos uns 3 anos, até a gente conseguir ter tempo para falar, não, agora vamos fazer uma reforma mesmo, para quebrar a parede, passar o conduíte para passar o fio da Sky por dentro, né? E depois rebocar, e depois pintar. Então você vê, às vezes uma besteira que você não pensa no começo te dá um impacto assim que, né, tudo bem, eu estava no começo da pousada até que era ok, mas depois de um tempo aquilo começou a ficar chato e teve que ter uma parada para ter uma reforma e aí realmente daí fica muito mais caro, muito mais dispendioso de tempo. É, é. E aí ainda só vai fazer um buraco, né? No caso, não foi o seu caso, mas imagina ainda deixar um conduíte por fora, deixar um. Nossa, um negócio. Você entrar na pousada, você entrar num quarto todo bonitinho e você vê aquela adaptação de fio assim. Aqui na Bahia a gente chama de armengue, que é gambiarra. Ah, horrível, Aham. horrível, horrível. Não, terrível. Ó, Não. tem um outro detalhe que é muito ignorado até o momento que a cliente descobre, né? Que é o seguinte, Thiago, eu quero fazer uma pousada com, sei lá, 50 quartos. Aí o terreno é esse. Beleza, já comprei o terreno, enfim. Quando a gente vai fazer a análise, né, junto com a prefeitura, a gente tem lá os quantitativos, a taxa de ocupação, todas as taxas que podem, né? E a gente percebe, lá em Porto Seguro, a gente fez um projeto recente e a taxa de ocupação do terreno, o terreno era bem grande. A taxa de ocupação era de 40% nesse bairro. Então, assim, 40%, você pode ter um terreno de 1 milhão de metros quadrados que você vai poder, né, fazer 40%, 400 mil, né? Então, assim, claro que a gente tem, como arquiteto, a gente tem áreas, a gente sabe, áreas que você não conta como área edificada, algumas opções de áreas não cobertas, que você vai optar para poder colocar lá e fazer essa contabilização, né? Mas ainda assim, o cliente muitas vezes não sabe, não consulta o profissional, e aí começa, eu vou construir aqui isso, e aí depois eu procuro o profissional. Depois que você fez aquela primeira edificação, que já estourou seus índices, não tem reforma mais. A reforma é quebrar tudo e refazer. Aí é inviável, né? Muita gente, às vezes, perde a oportunidade de economizar muito porque não fez esse planejamento no começo. E olha só, não é só que a obra fica mais dispendiosa em tempo, você tem que fechar a pousada para fazer essa obra, tá, gente? É. Muitas vezes. Aí você deixa de estar vendendo, então você perde 2 vezes. Além da obra ficar mais cara, você está deixando de faturar num período que você podia estar faturando na sua pousada para consertar uma coisa que você não pensou lá atrás. A gente brinca aqui que, assim, obra residencial é a paz de Deus. A gente chega, o cliente está tranquilo, ele está realizando sonho, ele está feliz. Tiago, eu sou o herói dele. Vamos fazer essa casa linda. Pode ficar tranquilo, pode ficar perfeita. Agora, cliente de arquitetura comercial é assim, meu irmão, eu estou perdendo dinheiro, bora aí. Ele manda hoje, ele transfere, ele assina o contrato agora e ele quer à noite que o negócio esteja pronto, entendeu? Então, assim, é muito diferente a dor da pessoa que realmente ele não tá ganhando ainda, está se planejando, do que o cara que está perdendo dinheiro. Deixou de ganhar ali, ele está perdendo dinheiro. É dinheiro que não entra na conta, é funcionário que ele tem para pagar, é taxa de empréstimo, financiamento, e está tudo correndo, ninguém espera, né? Exatamente, por isso tem que tomar muito cuidado com isso também, gente. Olha lá, outro motivo para contratar um arquiteto, que até agora a gente não achou um motivo para não contratar um arquiteto, Thiago. É verdade. Vamos lá. Ó, a gente vai falar de reforma agora, que Isso. é uma dor de cabeça para todo mundo. Não tem como. Reforma é uma coisa que eu acho que até profissional não gosta de reforma, entendeu? Eu conheço vários escritórios de arquitetura que, inclusive, não pegam reforma. Justamente porque é uma dor de cabeça muito grande, é muito gasto, o cliente tem um gasto que muitas vezes ele não entende que ele vai ter. As soluções que são propostas, elas muitas vezes são propostas, mas tem que ser analisadas também por questões estruturais, por questões até de custo. Você propõe, às vezes, vou quebrar uma parede. Não é só quebrar uma parede, às vezes é muito mais, um custo seria muito maior do que reconstruir aquilo ali. Então, assim, reforma é complicado, não tem jeito, a gente já tem que partir desse ponto. Reforma assim, é aquilo, é uma caixinha de surpresa. Você está mexendo, você não sabe o que vai acontecer. Construções antigas ainda nem se fala, porque aí parede dobrada, não tem estrutura não, pode quebrar. Aí
o cara quebra e dá uma fissura, acontece muita coisa louca aqui. Enfim, é isso que é a maior comparação, que você tinha perguntado aquela questão de custo, comparação reforma com obra nova. Só que a gente tem que ser realista. Nem todo mundo tem condição e para nem todo mundo é viável a gente fazer uma construção do zero. Então a reforma ela tem que acontecer, né? Se você tem pouco dinheiro, eu brinquei ontem, uma piadinha bem piadinha, viu, gente? Ignore. Mas assim, se você tem um pouquinho de dinheiro, Thiago, eu tenho 10 mil reais, 5 mil reais, pinta tudo. Pinta que você não vai ter problema, entendeu? Pinta, troca as bancadas, entendeu? Troca uma esquadria, faz uma coisa assim leve. Agora, se você vai reformar mesmo, quer mexer com piso, quer mexer com parede, quer mexer com forro, você tem que se preparar porque o custo pode vir alto, né? Pode ser que não, pode ser que eu esteja aqui falando, mas você tem uma estrutura super bem pensada, bem feita, que o pedreiro até superdimensionou ali, então você não vai ter problema de quebrar uma parede, que não vai dar nenhuma fissura, mas não é o que acontece normalmente, né? Exatamente, Thiago. A questão da reforma, as pessoas, elas ignoram e acham que não leva tempo. Eu até brinco, lá na pousada a gente trabalhou, a gente fez duas fases, vamos dizer assim. Então, na primeira fase, a gente construiu 3 quartos, 3 chalés, e no lugar que teriam mais 3 quartos, a gente adaptou, fez a construção mais ou menos de acordo com o projeto, mas adaptou esses 3 quartos como uma casa para a gente morar, que era o começo da pousada, tal. Então a gente pensou, vamos morar aqui, a gente começa com 3 quartos, depois quando a gente arrumar a casa, fizer a casa, a gente transforma essa casa em quartos. Nossa, mas essa obra de reforma foi a maior dor de cabeça. Foi muita dor de cabeça mesmo. E demorou, olha, demorou assim quase que o mesmo tempo que durou a primeira obra mesmo da pousada, sabe? E, nossa, e na hora que parecia que estava pronto, ia lá, o cara quebrava uma coisa errada, e tinha que fazer de novo, e tinha que pensar, nossa, e a tomada, e a TV, e a não sei, tudo teve que repensar tudo, sabe? Foi uma super dor de cabeça. E nessa segunda obra a gente não contou com o arquiteto. Então, isso a gente aprendeu, que também foi uma dor de cabeça bem grande que a gente levou na época, porque o arquiteto poderia ter ajudado a gente bastante. Como a gente estava adaptado antes, e ficou mais de 3 anos ali adaptado, foi bem difícil para fazer essa readaptação. E eu acredito que uma casa, quem já tem uma casa pronta, às vezes é mais difícil ainda, porque a casa foi pensada para ser uma casa. Não foi feita. E quando você pensa que você vai transformar numa pousada, por exemplo, se você for ter os quartos com banheiro, cada quarto com seu banheiro, não é toda a casa que é pensada somente com suítes. E também, se você for ter a questão do banheiro compartilhado, também tem que ser um banheiro que tem uma estrutura diferente, que tem tipo um vestiário, alguma coisa do tipo. Então, quando vocês forem também optar por fazer uma reforma na casa de vocês, por isso que é importante ter o arquiteto para te guiar até nessa escolha do que você vai fazer com a questão dos quartos, do banheiro, das áreas comuns, por onde que as pessoas vão entrar, porque se é uma casa, geralmente todo mundo entra pela porta principal e cada um vai para o seu quarto, certo? Agora, se você vai começar a trabalhar no esquema de pousada, talvez você tenha que pensar numa maneira das pessoas acessarem o quarto por outro lugar, para não entrar na área comum, que talvez seja da pousada ali dentro. Então, são muitas coisas para analisar e pensar. E você quer falar um pouquinho sobre isso, Thiago? Sim. Quando a gente pensa do zero, a gente fez um projeto até que, por exemplo, a área de acesso das camareiras, a gente tapou com aquela plantinha, esqueci o nome, gente, com muro verde, entendeu? Tapou com muro verde e ninguém conseguia visualizar. Ou seja, isso é um detalhe que muita gente tem que pensar, né, hoje em dia, que o hóspede ele não quer, muitas vezes, se esbarrar com o funcionário do hotel, da pousada. Então, assim, você pode pensar nesses acessos estratégicos, em acessos escondidos, em halls comuns. Esse tipo de área de convivência é uma coisa que é muito mais fácil pensar do começo. Mas quando a gente fala de reforma não, quando a gente fala de reforma, de transformação da casa numa pousada, a gente tem que pensar naqueles fatores, eu até mencionei ontem, aquela piramidezinha de necessidades básicas, né? A gente precisa entender o que o seu hóspede quer, o que uma pessoa quer quando ele busca uma pousada, quando ele busca, né, uma moradia, vamos botar assim. Mas nesse caso a gente volta para a arquitetura residencial e comercial ao mesmo tempo. As necessidades básicas, né, do hóspede vão ser as fisiológicas, né? A gente vai ter que ter banheiro e vai ter que ter alimentação.
Se vai ser no quarto ou se vai ser externo ao quarto, é algo que tem que ser definido, né? Previamente, inclusive, porque é estrutural, e isso é físico, né? As necessidades básicas, aí voltando. Segundo lugar, a gente tem higiene, né? Roupas limpas, roupas de cama, aquela questão de conforto e lazer entra como um nível acima, que seria você tem uma cama, você tem um sofá, você tem uma poltrona, TV, ar-condicionado. Ar-condicionado em alguns lugares é necessidade, não é conforto, com certeza. E até porque a pessoa está fora de casa. Então, geralmente, muita gente não tem ar-condicionado em casa, muita gente tem, mas a pessoa ela quer ou do nível da casa dela para mais. Ou né? melhor. Ninguém quer chegar. Exatamente. E, acima de tudo, né, no topinho da pirâmide, não, acima de tudo, quando eu digo, não é que é o mais importante, mas também é importante, mas é a escala das necessidades, que é segurança. As pessoas querem, às vezes, ter um cofre, ter um closet que possa trancar, quer poder chegar, deixar a mochila dela, deixar a mala segura, entendeu? Quer que também o acesso à pousada, o acesso ao caminho. Eu fui numa pousada uma vez que ela não tinha muro. Então, assim, ela ficava, como pode dizer, ela tinha como se fosse uma cerca viva, assim, ao redor, mas bem fraquinha. E era meio ermo, assim, meio esquisito, que você ia passando pelo corredor, aí o quarto era meio no final, eu falei, putz, parece que eu tô meio na rua, até chegar no quarto. Era legal, de dia era lindo, mas à noite eu me senti meio assim, não me senti inseguro, mas eu tava de férias, ao mesmo tempo que você, às vezes, chega bêbado, você tá meio assim, que você quer essa sensação de segurança, ela tem que ser pensada também, entendeu? Então, assim, todos esses pontos têm que ser pensados, se vai ser numa casa, se vai ser numa pousada, num hotel que vai ser construído, tem que ser pensado, tem que ser fornecido, né, ao hóspede. E acho que essa questão da gente pensar na adaptação da casa para pousada também, gente, é que muitas vezes as pessoas, o que acontece? Quem geralmente quer adaptar uma casa em pousada, já tem essa casa de temporada, pode estar já funcionando como aluguel de temporada há algum tempo, e quando você vai transformá-la em pousada, você vai mudar tudo, tá? Inclusive as pessoas que ficavam com você, muito provavelmente vão mudar também. Porque quem costuma gostar de alugar uma casa não é o público que quer ficar numa pousada. Então você tem que estar preparado para isso e preparado para essas outras necessidades que eles possam ter. Questão de segurança, questão de privacidade do quarto. Tem isso que é muito importante também, que as pessoas acabam esquecendo. Não é porque é uma casa que o quarto não pode ser privativo, certo? Então você tem que pensar que muitas vezes as pessoas querem ter privacidade. Então, você tem que pensar num cantinho para ela ter aquela privacidade, numa varanda onde ela não fique tão exposta. Então, todos esses tipos de detalhes você tem que pensar quando você faz essa mudança de público dentro aí da sua pousada, da sua casa, que vai virar pousada. A pessoa, inclusive, ela está disposta, às vezes, a pagar mais caro, né? Não é o mesmo público que vai para o Airbnb, ela está disposta a pagar mais caro por ter todos esses fatores, mas aquela mordomia de ser servido, né? Todos os recursos que a gente tem, né, numa pousada. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que você faz. Muita gente acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Por mais que eu dou dica aqui para todo mundo, quem tem casa de temporada também pode usar as minhas dicas, sim, mas quando você muda de casa de temporada para pousada, ou de casa de temporada para cama e café, para hostel, para o que quer que seja, você passa a ter que oferecer mais serviço. E o serviço te faz ter que oferecer outras coisas também que as pessoas buscam, né, num meio como uma pousada, que não buscam tanto como numa casa de temporada. Sim, sim. Assim como as classificações, né, de hotéis, 1, 2, 3 estrelas, por aí vai. Pela quantidade de serviços que se oferece, pela infraestrutura e tudo mais. E a pessoa, como a gente sabe, paga muito mais caro para poder estar num lugar que ela é mais bem servida. Mas tudo depende, a gente volta lá atrás para aquele papo que a gente, né, começou. Tudo depende do conceito, tudo depende do que você quer servir, do seu cliente, do quanto. Isso vai até na parte financeira, de você entender quanto é o fluxo, qual que vai entrar, mas aí é um outro papo, né? Mas assim, quando você entende isso, você já tem a dimensão dos seus custos, dos seus possíveis ganhos, do seu trabalho também, porque muita gente acha que eu nem digo com propriedade, você sabe muito mais que eu, mas assim, eu vejo muita gente que vem meio que na pousada querendo se aposentar, né? Vou me aposentar, vou tirar férias e viver numa pousada, né? E vou ter minha própria pousada. E é um negócio que você tem que pensar e planejar muito, é um negócio, não é nada, não é brincadeira, né? Com certeza.
Pois é, eu até brinco que quando eu saí, eu trabalhava como engenheira em multinacional, quando eu fui para o meio das pousadas, eu achei que eu ia, né, não ia trabalhar tanto, e na verdade eu trabalhei muito mais. Pois é. Porque você não tem férias. Se você não para e fala, ok, eu vou tirar férias, você não tem férias. E nem quando você tá de férias mesmo, tá? Porque tem o WhatsApp tocando, gente querendo Exato. saber de reserva, problema acontecendo com a pousada fechada, mesmo se está com a pousada fechada, tem coisa acontecendo, então tem coisa para tratar. E viver de pousada não é viver de férias, é bem diferente, aliás. Eu sempre falo isso aqui no meu canal, viu, Thiago? E também falo porque as pessoas que querem entrar no ramo têm que ter uma dose de realidade, tá? É Tem muito verdade. dessa questão do, eu vou me aposentar e ter uma pousada. Não. Você quer se aposentar é para curtir a vida somente. Pousada você vai trabalhar pra caramba. Muito provavelmente você não vai conseguir curtir o tanto que você quer. Claro que Certeza. dá, é tudo uma questão de organização. Até isso eu falo na segunda aula do workshop, que eu vou comentar de novo, que eu já comentei aqui no começo da aula. Ele saiu hoje, às 15 horas, saiu aqui lá no link da primeira aula, tem a primeira aula, a segunda aula, eu falo muito disso também. Lá na segunda aula, não deixem de assistir. E, Thiago, eu queria aproveitar que a gente já está com 42 minutos de live, acredita? Passa super rápido. Rapidinho. Então, eu queria colocar uma das questões que eu recebi ontem, que eu acho que está bem Certinho. atual, que é com relação à questão de adaptação dos quartos agora no pós-pandemia. O que a gente está percebendo muito, na verdade, é muita especulação sobre o que realmente vai ser essa pós-pandemia, tá? Para saber como que o hóspede vai procurar, o que ele vai querer. Mas tem muitos lugares que estão pensando em optar por oferecer menos serviços, como café da Sim. manhã, refeições, até para diminuir a questão das burocracias que os negócios vão ter que se adaptar e vão ter que oferecer. Então, eu tenho muitos dos pousadeiros que só tinham apenas quartos ou chalés, né, que só eram a cama e banheiro, quarto e banheiro, e agora eles estão pensando, poxa, será que não vale a pena eu adaptar, criar uma pequena cozinha, sei lá, Sim. fazer Fazer alguma um flat, adaptação assim, no né? quarto. Isso, fazer alguma É coisa muito. meio flat. É muito importante esse pensamento, você tá à frente, eu tô vendo você postando sempre várias coisas desse tipo, e essa questão em pensar, não vamos oferecer café, não vamos... Se você tem que pensar em todas as variáveis possíveis, que realmente até agora é especulação, né? O que tá fazendo é futurologia. Mas se você tira esse serviço, você talvez aumenta a possibilidade do seu hóspede estar saindo, voltando, circulando, indo para um lugar, para outro, voltando para a pousada. Então, assim, são riscos a se analisar também, né? Claro. Se você consegue diminuir o custo e aumentar a qualidade, é super válido. Para essas soluções assim super práticas de reformar, a gente vê muito no exterior. Isso é super comum lá em outros países aqui, na Argentina até que tem um perfil bem diferente daqui, que a gente tem uns flatzinhos bem pequenininhos que é cama e aí a cozinha é conectada com a máquina de lavar já tem tudo assim junto, entendeu? Você não tem aqui no Brasil a gente tem esse costume, essa mania de querer uma área de serviço grande e às vezes é uma área Isso. de serviço e ainda um espaço para você estender as roupas, né? Lá eles já têm uma cultura de você ter uma máquina de secar, uma máquina que lava e seca. Tudo depende, claro, do volume de roupa que se tem. É super válido quando você mora num apartamento desse tamanho. Agora, se você tem uma casa com uma família de 10 pessoas, é impossível, né? É impraticável. Já é outra Então, história. assim, a gente tem que pensar nessa possibilidade, avaliar o que é válido para cada realidade, no caso, para cada realidade de atendimento também. Algumas intervenções simples por exemplo, se você tem uma pousada num estilo mais rustiquinho, você fazer uma bancada dessa de madeira vai ficar mais barato que fazer de granito. Então você pode fazer uma meia parede, uma bancada, conectar ali um frigobar. Eu já tenho frigobar, na verdade, você só fazer isso meio que modulado. Frigobar, cooktop, você já matou ali. O cara já tem um fogão, já tem a geladeira e um armarinho para poder ter talheres e tudo mais. Você, com a pia, a pessoa mesmo pode fazer, né, a higienização daquele material. E principalmente quando a pessoa fica mais tempo, você ter opções dessa para um hóspede que vai passar mais tempo. É interessante. Isso, inclusive, é uma coisa que as pessoas optam, muita gente opta por procurar um Cama e Café, né, um Airbnb, justamente por ele ter essa independência. Ele quer os serviços, mas ele às vezes opta pela independência. No caso da pousada, que oferece esse serviço, que te dá essa independência, é muito mais bacana, com certeza.
Outra possibilidade também que o pessoal está vendo é que como não talvez possa continuar servindo café, mas às vezes a pessoa não tem uma área que seja suficiente para obedecer a questão do distanciamento das mesas e tudo mais. Então tem muita gente que está começando a querer servir café da manhã no quarto, que é também uma opção, né, bem viável nesse pós-pandemia. Você leva já uma bandeja, uma cesta, alguma coisa do tipo. Mas uma coisa que eu comentei para eles é, se você vai servir no quarto, você tem que ter um lugar para a pessoa sentar e tomar o café. Senão ela vai tomar o café da manhã na cama, que não é muito confortável, mas vai ter gente que vai acabar tomando, isso vai acabar causando mais sujeira em lençol, mais outros problemas, que no final também é muito melhor você ter, mesmo que seja do lado de fora, no lugar de praia, pode ser na varanda, eu não vejo problema de você servir o café da manhã na varanda, eu acho até super legal. Mas essa é uma outra adaptação que pode ser que as pessoas tenham que fazer. E eu acho que nessa parte talvez a arquitetura nem vamos dizer assim, você possa usar objetos de design mesmo, você pode ser mesas dobráveis, sim. Coisas que você pode montar ali exclusiva para a hora do café da manhã também. Exato. Eu acho que é uma solução esses que suportes, também tem suportes bem legais que você, no caso, para tomar na cama, né, que a pessoa meio que traz uma mesinha para a cama, ou se for você ter realmente uma estrutura de uma mesa. Geralmente as varandas elas têm aí 1,20. Dá para caber uma mesinha de 60, redondinha, 2 cadeirinhas, tranquilo, entendeu? Não é nada muito difícil, nem é nada caro. Você vai fazer, claro, tenta compor com o estilo da sua pousada. Se for rústico, você tenta fazer de madeirinha ali um negócio, um tampão, às vezes aquele tampãozinho tipo uma mesinha de centro, baixa, 2 cadeirinhas que você pode ficar ali visualizando o exterior, né? E aí você já tem uma área de café dentro do próprio quarto, só que de maneira externa, né? Então, assim, são adaptações que vão ter que ser feitas, tudo dependendo do estilo, tudo dependendo... Realmente, isso é mais uma parte de design de interior, por isso que você tem que pensar no estilo mesmo do que você já tem na pousada, né? Se você fala de arquitetonicamente, aí você vai ter que pensar numa reforma, talvez, ou numa ampliação, e se já for previsto antes, melhor ainda, que você já faz um negócio pensado para essas possibilidades. Com certeza, Thiago. E falando em design também, a outra pergunta que chegou foi com relação, foi de um seguidor meu que comentou que tem uma casa de 3 quartos que ele aluga, tipo Airbnb. E ele estava pensando em, acho que pintar os quartos em cores diferentes e perguntou como que ele poderia escolher essas cores. E vamos então mudar um pouco para a área de design aqui nessa live. Essa não tem problema. Essa aí é a pergunta do quanto custa montar uma pousada de outro jeito, né? Depende bastante. Eu não gosto de responder depende, porque é uma resposta, né, bem ruizinha. Mas assim. Mas depende. É a resposta à maioria das perguntas. Vamos falar então de paleta de cores, rapidinho, só para vocês entenderem. Se vocês pesquisarem, por exemplo, paleta Pantone 2020, você vai entender cores de referência da moda do ano. Se vocês têm um site, poxa, eu tô tentando lembrar, tem um sitezinho, pesquisa combinar cores, que ele é um site que você coloca a cor e ele combina, ele te mostra cores que combinam. É super legal, super facinho, entendeu? O próprio site da Souvenir é muito legal, que você coloca lá também, ele já mostra o tipo da tinta. A Souvenir tem esses nomes engraçados de tinta legais, assim, tipo areia do deserto, vestido de noiva, papel picado. Você coloca lá, escolhe e ele vai te dando paletas semelhantes, né? Vamos dizer assim. E tem efeitos também que você pode fazer, tipo aqui atrás a gente tem um cimento queimado, que não é uma cor, é uma textura, que você pode brincar aí com madeira, com planta, fazer um negocinho assim que é bem simples, bem baratinho, bem fácil, você mesmo pode fazer. E ainda tem questões assim, por exemplo, de mais moderninhos, depende do estilo, como eu falei, o pessoal está usando muito hoje aquelas divisórias de pintura que você faz com pintura triangular, pintura que você escolhe camadas e mistura essas cores, também é super legal e está muito, muito em alta, assim, né? É um negócio que as pessoas estão gostando bastante. Tudo depende, eu vou repetir com essa resposta chata de depende, mas tudo depende do conceito, do estilo da sua pousada. Não dá para você colocar um negócio verde, cheio de planta, cheio de samambaia pendurando num lugar todo moderno, assim, todo cheio de granito, mármore, né? Não faz sentido.
E também acho que se você está fazendo uma reforma, você tem que analisar muito com o que você já tem também, eu acho legal. Então, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de pensar é na questão da roupa de cama. Que muitas vezes Ah, as sim. casas de temporada, sei que a maioria dos hotéis acaba usando branco, mas se você tem uma casa de temporada, geralmente você não vai usar o branco. E aí, às vezes, você tem aquelas roupas de cama super estampadas, e aí você põe uma cor super berrante no Aí quarto, e aí a briga, roupa de briga, cama é. não. Então, tenta pensar um pouco nisso também, no que você já tem, para você não ter que trocar tudo, porque senão aí Sim, o sim. que você tinha dinheiro para fazer a pintura, de repente você vai precisar trocar a roupa de cama, comprar Uma manta. ideia é isso, uma ideia seria uma manta, algum toquezinho que você pode colocar, que ele mude a paleta de cores, mas sem brigar tanto, né? E você apostar em roupa de cama em cores neutras também, porque aí ajuda nessa questão da reforma. Para quem tem o estilo rústico, existe uma tinta que chama terracota, que ela é Hum. uma tinta meio arenosa, assim, é lindo, parece um negócio bem rústico, assim, fica bem bacana. Então, assim, tudo depende, como eu falei, tudo depende do estilo. Vocês têm que brincar, têm que olhar, pesquisar referência na internet mesmo. Ó, eu acho, inclusive, ó, sou arquiteto, a minha praia é arquitetura 100% e a gente faz também projetos de interiores. Mas eu acredito, e eu digo isso, alguns colegas de profissão ficam meio puto comigo, mas eu acredito que o design de interior, ele é muito pessoal. A pessoa, ela tem que imprimir um estilo próprio, entendeu? Então, assim, a gente vai fazer um projeto todo técnico, com medidas, com 3D, tudo que você entenda. Mas aí você quer colocar um quadro na parede, você quer colocar uma arte, a arte mesmo é muito pessoal. Você quer colocar, às vezes, até cores mesmo. Claro que a gente não vai botar uma cor que combina, que não combina. Um verde-limão e um amarelo, assim, sabe? Marca-texto. Mas, e um roxo, assim, no triângulo. Mas, se você tem condição de ter essa consultoria técnica com um profissional, tenha e leve o seu gosto, para que ele consiga imprimir o seu gosto de uma maneira, né, viável e tecnicamente aceitável. Muita gente critica essa questão técnica, mas gosto é muito pessoal. A nossa obrigação como arquiteto, eu digo como arquiteto, é tentar pegar o que o cliente gosta e fazer ficar mais bonito, entendeu? Mas nunca roubando a cena e tirando ali esse estilo do cliente que é muito pessoal. Exatamente, eu acho que isso é muito importante para vocês também, pousadeiros. A pousada tem que refletir quem vocês são. Então, lógico que vocês procurarem ajuda profissional, é muito legal, ter um design de interiores é uma coisa muito legal também, mas tenta usar um pouco do que você acha legal, tenta mesclar coisas que você já tenha, por exemplo, itens de decoração que você já tenha, que você queira trazer, Exato. seja lembranças de viagem, com coisas da própria região, que muitas vezes, por exemplo, você vai nesses lugares de praia, lá em Parnaíba, eu ia muito em Parnaíba, em Fortaleza, e comprava um Ah, monte de eu sou coisa de louco da, palha. o louco das feirinhas. Eu vou, vai na feirinha, pô, vou em outro país, eu vou em outro lugar. Se eu quero ver uma feirinha, uma lembrancinha, nem só para poder guardar, realmente. Pois é, então essas coisas todas juntas, misturadas, criam um estilo super único, e é isso que é interessante em cada pousada, porque senão fica tudo muito igual, aí é chato. Exato. E Uhum. mesmo dentro da própria região, você pode fazer coisas diferentes, você pode comprar uma coisa que todo mundo tem, você põe um toque de cor, caso você queira. Uhum. Se você, tem muita gente que tem a pousada, prefere ter a pousada mais neutra, com tudo mais em branco, e aí capricha na questão das cores, na decoração, ou o contrário, tem gente que gosta de pôr cor em tudo, cor mais pastel, gente que já gosta de tudo mais berrante, e tudo eu acho que no final funciona. Desde que você tenha Sim. bastante cuidado e imprima o seu estilo ali também, para não ficar Procure chato e monótono referências. igual. Procure A, referências, a isso. grande vantagem de você contratar um projeto é você entender e visualizar o projeto antes de estar pronto. Então, assim, se você procura referências, vou lá no Pinterest e pesquiso, por exemplo, enfim, suíte. E aí você vai vendo cores, vai vendo elementos decorativos, suíte rústica, quarto rústico, quarto telha de palha, enfim. Você vai pesquisar, você vai ter um mapa de referências. Claro que você não pode misturar tudo de vez, senão vai virar um Frankenstein ali picotado. Mas você pode pegar essas referências e conseguir tentar fazer um exercício mesmo de tentar visualizar como que ficaria isso aqui, entendeu? E aí você vai melhorando essa visualização, vai colocando na prática. Isso, assim, isso não custa nada, né? E é super vantajoso.
E outra dica importante é que a sua pousada vai sendo construída com o tempo, a questão da decoração, tá? Você vai colocando uma coisinha ali, outra aqui, e vai melhorando conforme o tempo, conforme você vai recebendo os feedbacks dos hóspedes. E assim, sem pressa, tá, gente? Não queiram ter a pousada logo 100% perfeita logo no começo. No começo ela fica meio pelada mesmo, a gente até fala, que você quer correr para abrir, começar a girar. Então você põe só o básico ali, uns enfeitinhos ali e tal, tá ótimo desse jeito. E com o tempo você vai inovando, melhorando. O que é sempre bom é você tomar cuidado com o estado de conservação das coisas e manter tudo, né, bem bonitinho, bem, com uma manutenção legal, a pintura em dia das paredes, isso é muito importante também. Tiago, isso imprime a qualidade, né? Isso claro. Imprime a qualidade. Você está num ambiente sujo. É sujeira, né? Vamos botar aqui uma parede suja, uma parede que não foi pintada, acaba sendo um nível de sujeira no chão sujo. Mas é isso. Obrigadão, Natália. Obrigadão a todo mundo que ficou, que assistiu tudo aí, gente. Muita gratidão, tá? O escritório da gente fica aqui em Itabuna, mas a gente atende em todo o Brasil. Quem precisar, qualquer orçamento ou bater um papo, só falar com a gente, tá? Eu continuo seguindo a Natália aí, a gente tá uma parceria massa. E sempre que puder, eu tô aqui, tá bom? Show, Thiago, obrigada, super obrigada aí pelo papo, acho que super clareou as ideias de todo mundo. Eu dei uma olhada aqui, não tinha mais perguntas, eram mais só comentários da galera gostando, falando que adorou, que foi ótimo, que realmente abriu a cabeça para várias possibilidades do mundo das pousadas junto com a arquitetura. E eu desejo sucesso aí para o seu escritório, tá? Espero que... E como o Thiago falou, agora o mundo é online, né, gente? Ele pode atender todo mundo em tudo quanto é lugar do Brasil. As referências estão online também. Você pode conversar online, pode ter essa assessoria online. E fica aí a dica para vocês do Thiago, que é um cara que está aí dentro do mercado já. E pelo jeito pode ajudar muito todos vocês aí a terem uma pousada mais funcional e mais efetiva aí para todo mundo. Então eu vou terminando a live por aqui, que a gente só tem mais um minutinho, obrigado, senão ele vai cortar a gente, e deixar mais uma vez o convite para vocês assistirem a segunda aula do workshop que entrou no ar agora à tarde. Quem não tiver o link ainda, me manda um direct que eu mando para vocês, combinado? Valeu, gente. Valeu, Thiago. Muito obrigada. Tchau, sucesso. Muito obrigado. Tá? Obrigado a todo mundo. E até uma próxima. Tchau, tchau.